Fala pessoal, então boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa aula de atualidades, onde falaremos hoje sobre política internacional, a chamada guerra ao terror promovida pelo presidente George Walker Bush durante o período do seu mandato como presidente dos Estados Unidos, que começou, pessoal, com o atentado do dia 11 de setembro, ok? Então a guerra ao terror foi uma guerra, ou guerra ao terrorismo foi uma iniciativa militar dos Estados Unidos, então realizada pelo presidente, certo? E tem o início após os atentados terroristas do dia 11 de setembro. Aqui na foto ao lado, nós temos o George Bush e Robert Byrd em um congresso em outubro de 2001, onde ele declara, né, que vai dar início a essa campanha militar de guerra ao terror, lançando, portanto, aí a campanha contra o terrorismo. Gente, o que houve, afinal de contas, no dia 11 de setembro? Não sei se a maioria estava assistindo ou era muito pequena para poder lembrar, tá? Mas nesse dia, terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais cheios de passageiros com o intuito de atingir símbolos nacionais, exatamente, símbolos nacionais norte-americanos, né, pontos estratégicos dos Estados Unidos. Aqui a gente tem, pessoal, né, nesses dois prédios comerciais, o World Trade Center, nós temos uma concentração de atividades financeiras muito grande, né? Então, boa parte do mercado de ações está ali, das transações comerciais, das relações político-econômicas do mundo inteiro estavam acontecendo ali. É um prédio que representa, portanto, as atividades econômicas, né, capitalistas estadunidenses. E aí, então, eles são visados, né, como símbolos a serem atingidos pelos terroristas. Um consegue atingir a Torre Norte, o outro atinge a Torre Sul, certo? O terceiro atinge o Pentágono, mas pensa-se que ele estava destinado a atingir a Casa Branca, mas ele não consegue chegar até a Casa Branca, e atinge o Pentágono, onde você tem serviços de inteligência militar estadunidenses concentrado nesse órgão, que é o Pentágono, ok? E o quarto atingiu um campo aberto após a tentativa de alguns passageiros de impedir os terroristas, ok? Acredita-se, então, que era destinado a atingir a Casa Branca, onde, pessoal, quase 4.000 pessoas morreram, perdão, 3.000 pessoas morreram e aproximadamente 6.000 ficaram feridas, tá? O Bush, então, dá início, pessoal, ao que ele vai chamar de guerra contra o terrorismo e vai nomear países chamados de eixo do mal, que são países que não têm os mesmos interesses econômicos dos Estados Unidos, são países cujos interesses eles vão não ao encontro, mas eles vão de encontro, certo? Então eles batem de frente com os interesses norte-americanos, ok? Então a guerra contra, portanto, esses países. Então ele vai, portanto, alimentar ali a sua indústria bélica, ok? Essa primeira década do século XXI vai ficar muito marcada por esse período de campanha militar, onde o Bush vai ser o pivô, ok, dessa campanha. Então, todos os holofotes voltados para ele, ele com a cara, portanto, com a cara de sua doutrina, chamado, né, inclusive de doutrina Bush, que compreendeu uma série de medidas, uma série de medidas adotadas durante o governo, certo? Como controle de pessoas no país, posturas bélicas com relação aos outros países, que faziam parte, portanto, então, do seu chamado eixo do mal, países como Iraque, Afeganistão, a Cuba também entrou, o Irã também entra, certo? São países, pessoal, que têm a política mais fechada e que não aceitam a influência dos Estados Unidos no seu território, ok? São países cuja política diplomática, a relação diplomática, não é uma relação que vai ao encontro dos interesses estadunidenses, ok? São países, então, que são mais fechados para a política norte-americana, né, em relações internacionais. Então, a resposta, então, a esse ataque, pessoal, vai ser invadindo o Afeganistão, né, com a premissa de caçar Osama Bin Laden, que é o líder da Al-Qaeda, que é o grupo terrorista que se assumiu responsável pelo ataque ao 11 de setembro, e na sequência eles invadem o Iraque, dessa vez com a desculpa de que o Saddam Hussein estaria acobertando Osama Bin Laden, estaria, portanto, ali acobertando o país terrorista que atingiu as suas duas torres, certo? No dia 11 de setembro, ok? Detalhe, pessoal, que é o seguinte, Saddam Hussein e Osama Bin Laden nunca tiveram a sua ligação comprovada, nunca foi comprovada a ligação entre os dois,